Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje, na nossa aula de língua portuguesa, nós vamos estudar um pouquinho sobre o gênero textual poema. O poema é um texto literário composto de versos que podem conter rimas ou não. Nos poemas mais modernistas, né, a gente vê que a estrutura dele é diferente, né? Ele não é composto pelas rimas, né? E o que são rimas? Rimas estão associadas à sonoridade dos poemas e que acontece com a aproximação sonora entre as palavras ou expressões. E assim, diferente da prosa, escrita em texto corrido, o poema é escrito em versos que se agrupam em estrofes. E o que é verso, professora? Na linguagem literária, o verso representa cada linha da poesia, ou poema, né? Que juntas formam a estrofe. E o que é estrofe? É um conjunto de versos. Na literatura, o verso representa a linha do poema, enquanto a estrofe é o nome dado ao conjunto de versos. As rimas são efeitos produzidos pelas poesias por meio da aproximação sonora entre as palavras ou expressões. E aí, poesia, poema? Professor, não é a mesma coisa, não? Não, não é necessariamente a mesma coisa, não. Elas têm suas diferenças, tá bom? Embora muitos definam poema e poesia como sendo a mesma coisa, eles possuem conceitos diferentes. Poema é um texto literário composto de versos, estrofes e, por vezes, rimas. Nem sempre, como a gente viu agora há pouco, nem sempre ele tem rima, né? Algumas vezes sim, outras não. E a poesia? O que é a poesia? A poesia é uma manifestação artística que pode ou não estar baseada em palavras como o poema. Assim como a poesia é um conceito mais amplo que pode envolver pinturas, esculturas, literaturas. Já o poema está inserido no universo literário. Resumindo, poema é um texto literário formado por versos e poesia é uma produção artística que provoca emoções. Poesia é um gênero literário, mas ele é caracterizado pela composição em versos estruturados de uma forma harmoniosa. Isso quando a gente tem ele em formas de texto, tá certo? É uma manifestação de beleza estética, retratada pelo poeta em forma de palavras. No sentido figurado, que é poesia. Poesia é tudo aquilo que comove, que sensibiliza, que desperta sentimentos, é qualquer forma de arte que inspira e encanta, que sublime, que é bela. O que pode ser poesia para mim pode não ser para você. Então, tipos de poesias pode me tocar e não tocar você. É algo que te toca. Poesia é algo que te toca, tá certo? E aí, pessoal, o que é que vocês vão entender que é a diferença de poesia e poema? Quando alguém perguntar, o que é que vocês vão dizer? O que é poesia? Poesia é uma intenção artística, tá certo? Ela tá dentro da literatura, ela tá dentro da música, ela tá na escultura, ela tá na pintura. E o poema? O poema é o gênero textual, tá certo? E qual é a característica principal da poesia? Ela é uma comunicação artística, marcada pela subjetividade, pela experiência sensorial e pela busca da beleza. Já o poema é uma redação, geralmente escrita em versos e estrofes. E quais são os tipos de poesia, professora? Bom, a poesia ela pode estar presente em diversos tipos de arte, como eu acabei de falar, inclusive a literatura. Em músicas, em pinturas, um exemplo, músicas, pinturas, filmes, fotografias, tudo aquilo que te toca, que te comove. E o tipo de poema? O que são os tipos de poema? O poema ele pode ser lírico, pode ser épico e pode ser narrativo. Um exemplo, pessoal, de poema. Vou já dizer para vocês aqui um exemplo de poema, tá? Vamos ver aqui um poema muito famoso do poeta Carlos Drummond de Andrade. Não sei se vocês já ouviram falar no poema No Meio do Caminho. Eu vou ler um pouquinho para que vocês vejam como é o poema.
no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento. Na vida de minhas retinas tão fadigadas, nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Gente, você olha assim, você às vezes pode te tocar, como não, mas a gente tem uma análise desse poema. Se a gente for ver ele, for analisar ele, as pedras mencionadas nessa poesia, elas podem ser classificadas como obstáculos, né? Problemas que as pessoas encontram na vida, né? Um problema aí do eu lírico, né? Que está sempre enfatizando que no meio do caminho dele tinha uma pedra, né? Pode ser algum problema que as pessoas encontram na vida, né? Descrita neste caso como um caminho. Essas pedras podem impedir a pessoa de seguir o seu percurso, ou seja, os problemas podem impedir avançar na vida, né? Os versos, nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fadigadas, transmite uma sensação de cansaço por parte do autor, de acontecimento que ficará sempre na memória, não é? Então, as pedras mencionadas também podem indicar um acontecimento relevante e marcante, né, na vida de uma pessoa, tá certo? A poesia, ela é uma criação artística, né? Ela pode estar relacionada, sim, com a literatura. No entanto, ela possui uma abrangência bem maior do que o poema, né? Porque ela envolve outros tipos, ela envolve a música, ela envolve a fotografia, como a gente viu, ela é bem ampla, né? Isso porque representa uma criação artística produzida por alguém que provoca sensações, emoções e sentimentos no receptor. Entretanto, não utiliza a palavra como matéria-prima, que é o caso do poema. E aí a gente tem aqui um poema de forma fixa. O que é poema de forma fixa? Ele tem uma estrutura fixa, tá certo? Como é o caso do soneto, né, que ele é formado por 2 tercetos e 2 quartetos, tá certo? Aqui, você vê que esse poema, ele é composto por 2 quartetos, né? 2 quartetos, ó. Por que 2 quartetos? Porque ele tem 1, 2, 3, 4 linhas, não é verdade? Tem 4 linhas, ou seja, 4 versos. Aqui também tem 1, 2, 3, 4. Então, 4 versos, né? E aí, isso daqui forma uma estrofe, tá certo? O verso, ele corresponde a cada uma das linhas que formam o poema. Já a estrofe é o conjunto de versos com sentido completo. O verso é o elemento que define a poesia, tá certo? Por isso que ele se diferencia da prosa. E aqui tem tercetos. O que é terceto? 1, 2, 3, que chamamos de terceto. Uma estrofe com 3 versos, tá certo? E outro poema de forma livre. Esse poema de forma livre, como eu disse lá no começo, ele é um caso mais específico dos poemas modernistas, tá certo, pessoal? Que é aqui um poema de forma livre. Você vê que ele não tem aquela estrutura, né? De terceto, quarteto, não tem as estrofezinhas separadas. Ele é um poema de forma livre. Esse aqui é um poema de Manuel Bandeira, Poética. E um exemplo de poema sem rima. A gente aprende, né, lá nos anos iniciais, que todo poema tem que ter rima, né? Mas a gente vê, depois com o passar do tempo, que não é bem assim. Existem poemas que não têm rima, né? Esse de Clarice Lispector, O Sonho, ele não tem rima, mas ele nos diz muita coisa. Sonhe com aquilo que você quer ser, porque você possui apenas uma vida. E nela só se tem uma chance de fazer aquilo que quer. Tenha felicidade bastante para fazê-la doce,
dificuldades para fazê-la forte, tristeza para fazê-la humana e esperança suficiente para fazê-la feliz. As pessoas mais felizes não têm as melhores coisas. Elas sabem fazer o melhor das oportunidades que aparecem em seus caminhos. A felicidade aparece para aqueles que choram, para aqueles que se machucam, para aqueles que buscam e tentam sempre, e para aqueles que reconhecem a importância das pessoas que passaram por sua vida. Não é lindo esse poema, pessoal, da Clarice? E um exemplo de poema com rima é um de Luiz Vaz de Camões, O amor é fogo que arde sem se ver. Vamos ver como é que ele rima? Amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. É um não querer, mas bem querer. É andar solitário entre a gente e nunca contentar-te de contente. É um cuidar que ganha em se perder. É querer estar preso por vontade. É servir a quem vence o vencedor. É ter com quem nos mata lealdade. Mas como causar pode seu favor nos corações humanos amizade? Se não contrário a si o mesmo amor, vocês vejam aqui, ó, as rimas dele, né? Amor, favor, sente, descontente, né? Você vê que ele tem, ó, pessoal, ele tem as rimas no final, tá certo? Esse é um exemplo de poema com rima. E aí, para exercitar, quero que vocês façam páginas 60, aplicando conhecimentos, 61, 62, a sexta questão, até a sexta questão do livro Tecendo Linguagens. Tchau, pessoal. Muito obrigada. Até a próxima aula.